Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é a nossa terceira aula da semana. Durante a semana nós estudamos, nós revemos, não é? Como é que identificamos a sílaba tônica numa palavra, como nós classificamos essa sílaba tônica dependendo da posição, não é? Que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não é? Então nós vamos dar continuidade ao assunto, sendo que esse assunto, no caso, tem uma diferença, não é um assunto novo, mas ele tem muito a ver com o que nós temos estudado até agora, tá bom? Então, é a acentuação das palavras oxítonas e dos monossilábicos tônicos. Opa, um monte de palavras novas, não é? Mas aí nós vamos aprender direitinho, tá bom? Vamos usar o nosso livro de português, as páginas 342 e 343, ok? Então vamos lá. Antes de fato de usarmos o nosso livro, vamos só relembrar um pouquinho. Por quê? Porque durante as aulas, principalmente na aula ao vivo, não é? Que é onde eu tenho uma interação maior com vocês, eu pude perceber num simples exercício que eu fiz, que muitos de vocês já estão identificando qual é a sílaba tônica, qual é a classificação dessa sílaba tônica nas palavras e como é que nós classificamos, aliás, qual é a posição da sílaba tônica e qual é a classificação que se dá, não é? Como eu falei agora há pouco. E também tem alguns que eu percebi que eles estão procurando exercitar, porque ainda não estão, vamos dizer que, sabendo do assunto por completo. É muito comum, não é? São muitos assuntos para estudar também. Mas calma, preste atenção que nós vamos chegar lá, tá certo? Vamos lá. Na palavra numeral, percebam, numeral. Professora, não tem acento aqui e tenho que pronunciar. Como é que eu posso fazer? Gente, numeral. Eu já percebo quando eu pronuncio sem eu precisar gritar. Que aqui o oral é o mais forte. Tanto que eu até já destaquei aqui, tá vendo? Mas se você não percebeu quando você pronunciou, mesmo várias vezes, imagina, coloca um pouco de força aqui nessa sílaba. Numeral. Numeral. É assim que a gente pronuncia? Não. Coloca um pouco de força na segunda sílaba, no caso na penúltima, não é? Numeral. Numeral. É assim? A palavra é numeral. Agora tá certo. Faz isso, coloca um pouco de força nas outras sílabas para ver se faz sentido o que você está pensando que é. Porque quem sabe você está classificando ainda errado, não é isso? Então, tenta fazer assim se você ainda está com dificuldade para classificar. Então, aqui na palavra numeral, já identifiquei, olha, que ral é a sílaba mais forte e que essa sílaba mais forte, ela é a última nessa palavra, olha, última, penúltima, antepenúltima, sempre do final para o começo. Portanto, essa palavra, ela é oxítona, é a última sílaba mais forte. Aqui eu tenho outra palavra que é ferrugem. Gente, ferrugem. Ferrugem, acho que é simples, não é? De perceber? Não, então faz o que eu tinha dito aqui. É ferrugem, 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 ferrugem. Olha a força no ru. Então, a penúltima sílaba, que é a mais forte, olha, última, penúltima, antepenúltima. A penúltima é a mais forte, então a palavra, ela é paroxítona. Quando dizemos penúltima, estamos nos referindo em qual é a posição dessa sílaba tônica na palavra. Se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. E quando nós dizemos se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se é proparoxítona, nós estamos classificando essa palavra de acordo com a posição que ela está ocupando nessa palavra, tá bom? Então aqui, por fim, a palavra sábado. Fica mais simples de identificar as proparoxítonas, porque todas elas são acentuadas, não é isso? Você conta, ó, última, penúltima, antepenúltima, sábado. A antepenúltima é a mais forte, é acentuada por regra, não é? Todas as proparoxítonas, a antepenúltima é a mais forte e é acentuada. E aí, deu para relembrar um pouquinho? Então, vá lá, pega teu livro de língua portuguesa, que nós vamos fazer um exercício agora, tá bom?
A página que você vai colocar é essa que eu tinha falado no começo, é 342. Eu vou explicar essa página, depois vai ter a página 343. Vou explicar, você vai pausar o vídeo, responder e depois nós vamos fazer a correção juntos, tá bom? Então, gente, o assunto é acentuação das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos. Gente, as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é acentuada, não é isso? Desculpa, a última sílaba é a mais forte, não é assim? As palavras oxítonas, elas podem ter acento ou não. Por exemplo, café, fé é acentuado, não é? Mas existem outras palavras em que a palavra oxítona não é acentuada, como foi o caso de numeral, que nós vimos agorinha, olha, numeral é oxítona e não tem acento, não é isso? Aí, nessa página 342, deixa eu chegar nela novamente, vamos ver a acentuação dessas palavras oxítonas. E também vamos ver os monossílabos tônicos. Monossílabos, lembra o que a gente já estudou, olha, já faz um tempinho, vamos dizer, que antes das avaliações, não foi? Mas nós estamos sempre tocando nesse assunto, não é? Inclusive, essa semana, uns de vocês me falaram, me perguntaram na aula, e se a palavra tiver mais de 4 sílabas, mais de 3 sílabas, como é que fica? E se ela for monossílaba, ela é classificada como, não foi? Aí eu expliquei, mas eu disse, calma, porque nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, tá? Justamente aqui. E tônico, porque eles são acentuados. Vamos chegar lá. Ao responder a questão anterior, que foi o que nós estudamos, a questão anterior foi aquela atividade no livro de português, que ela tem deixa eu ver, que tem umas caixinhas da oxítona, caixinha da paroxítona e caixinha da proparoxítona, e você ia classificar, não foi isso? Foi a questão anterior a essa, foi a 341, você pode conferir até aí no seu livro que você vai relembrar o que eu estou falando. Aí diz aí, você provavelmente colocou uma das caixinhas dessas palavras. Vatapá, chinês, caqui, avós, Ceará, urubu e também. Não é isso? Foram as palavras que colocamos. Eu acredito que foi na letra A, como as palavras oxítonas, não foi? Compare as palavras acima com estas outras. Aí foi a palavra babás, café. Essas daqui, gente, não estão na atividade. O livro está dando outras palavras para que a gente faça a comparação, tá bom? Então, babás, café, abacaxis, avô, cajus e parabéns, certo? Agora, baseado aqui, comparando os que a gente respondeu na página anterior a essa e essas outras palavras que estão aqui, responda. Como as palavras dos dois grupos se classificam em relação à sílaba tônica? Elas são oxítonas, elas são paroxítonas ou elas são proparoxítonas? Eu acabei de falar, não foi? Então fica super fácil. E também porque você já deve estar muito bem nesse assunto, ou mais ou menos, mas já deve estar entendendo um pouco essa questão da classificação, não é? Então, vatapá, chinês, caqui, avós, Ceará, urubu, também, babás, café, abacaxis, avô, cajus, parabéns. Essas palavras aí são o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Responde aqui, tá bom? Segundo quesito. Note que nos dois grupos de palavras, algumas são acentuadas e outras não. Olha, gente. E temos aí dois tipos, não é, de acentos. Temos acentos agudos, aqui. E temos acentos circunflexos, aqui em chinês, avô, não é isso? Só nessas duas. O acento agudo é um som mais aberto, avó. E o acento circunflexo é um som mais fechado, avô, ó, certo? Observe como terminam as palavras nos dois grupos. Letra A. As palavras que são acentuadas apresentam quais terminações? O finzinho das palavras, tá? E letra B. Quais palavras não são acentuadas? Coloca essas palavras aqui. Tá simples, minha gente. É só tirar daqui e transcrever para esses quesitos, tá? Quais terminações elas apresentam? Os finalzinhos das palavras, tá? Terceiro quesito.
Com a ajuda dos colegas e do professor, conclua qual é a regra de acentuação das palavras oxítonas. Gente, não há como eu te ajudar na aula que é gravada, nem o teu colega te ajudar, porque vocês não estão juntos. Talvez você tenha aí alguma pessoa que está te auxiliando na aula que te dê uma ajuda. Ou então, se você está fazendo sozinho, aqui a pergunta é muito simples. Qual é a regra de acentuação das palavras oxítonas? Coloque baseado no que você está percebendo. Se você não conseguir, calma, porque nós vamos fazer a correção e discutir sobre esse assunto, tá bom? É essa a ideia de você fazer atividade sozinho, é justamente para que você crie essa autonomia de você buscar compreender, exercitar e você está até se testando seus conhecimentos. Mas nós vamos fazer essa correção para você não ficar com dúvida, tá bom? Depois. Vamos agora para a página seguinte, vou explicar. 343. Observe estas palavras: já, pé, ti, dó, tu, vem, faz, lê, bis, nós, nos, tens. Quarto quesito, né? A propósito das palavras, aqui, responda. Letra A. Quantas sílabas cada palavra tem? Coloca aqui ou a palavra ou o numeral, dizendo a quantidade. Letra B. Essas palavras são monossílabos, dissílabos, trissílabos ou polissílabos? Escolhe uma dessas palavras, baseado no que você sabe do assunto, escreve aqui. Quinto quesito agora. Observe como terminam as palavras. Observa os finzinhos dessas palavras, tá bom? E aqui diz, quais terminações tem as palavras que recebem acento? Olha, as palavras que recebem acento, gente, observa as terminações, olha o que elas têm em comum. E a letra B, quais terminações tem as palavras que não recebem acento? Olha, não tem acento, não tem. Presta atenção no que essas palavras têm em comum e com relação ao final delas. As que têm acento e as que não têm acento. Depois, no sexto quesito, novamente aqui pede ajuda dos colegas e do professor, e eu já expliquei que você pode estar sendo auxiliado por alguém ou fazendo sozinho, mas aí você tenta fazer do jeito como você acha, como você compreende que é para fazer, depois a gente corrige juntos, tá? E aqui diz, conclua, qual é a regra de acentuação dos monossílabos tônicos? Monossílabos não são palavras que têm uma sílaba só? E tônicos não é a sílaba mais forte de uma palavra, não é isso? Aí você coloca aqui, qual é a regra de acentuação dos monossílabos tônicos? O que é que você observou aqui? Essas perguntas aqui, elas já te levam a uma conclusão sobre essas palavras monossílabas tônicas e as oxítonas da outra página, tá? Sétimo quesito agora. Compare a regra de acentuação das palavras oxítonas e a regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Qual é a diferença com questão de acentuação nas oxítonas e nessas palavras que têm uma sílaba só, que são palavras tônicas, não é? Aí, escreve aqui. Olha que tem uma observação. Monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Lembra? Tônicos é a sílaba mais forte e átonos é a sílaba que é mais fraca. Aí diz aqui, os monossílabos tônicos consistem em substantivos, adjetivos, verbos, as palavras, etc., entre outras coisas, e são palavras que têm sentido próprio. São monossílabos tônicos. Os monossílabos átonos são palavras que apenas acompanham. Gente, isso aqui faz toda a diferença, essa explicação. São palavras que apenas acompanham ou ligam outras palavras. São monossílabos átonos. Ele não tem uma sílaba, aliás, ele só tem uma sílaba, não é? Mas ele não tem a força na sílaba que tem um tônico, porque ele é átono. São monossílabos átonos, entre outros, o, a, e, de, da, dos. Empregados, por exemplo, em o menino, gosto, na frase, ou no início da frase, o menino. O é uma palavra só, é um monossílabo. Só tem uma sílaba nela, mas ela não tem, ela é um monossílabo átono. E aqui, gente, no caso, só como diz aqui, ele só está acompanhando. E aqui, ó, gosto de você.
Esse de é somente uma ligação entre gosto e você. É um monossílabo átono aí. E tem outro exemplo como fui e já voltei. Esse i aí, ele está ligando a palavra fui e já. Está dando todo um sentido, mas ele é um monossílabo átono. E aqui diz em cima que os monossílabos tônicos, eles são substantivos, adjetivos, verbos, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Ler, por exemplo. Ler está relacionado ao verbo ler. Então veja que ele é um monossílabo porque tem uma sílaba só, mas ele é um monossílabo tônico, porque ele é uma sílaba só e é mais forte. E não é uma palavra que está apenas ligando uma a outra nessa frase aí. Ela é uma palavra que ela tem uma classificação aqui, como está dizendo, ó. Nesse caso aqui, ele é um verbo, tá? É do verbo ler. Deixa eu ver outra coisa até que eu possa dizer aqui. O gatinho se machucou e eu tive dó do gatinho. Esse dó aí, não está no sentido de pena, não é isso? Esse dó aí, eu não estou apenas dizendo eu tive dó. Tive dó, não está ligando, aí o dó não está ligando uma palavra a outra. É uma palavra que nós podemos classificar com relação ao sentimento, não é? É um substantivo, dó é no sentido de pena do gatinho. E ele é um monossílabo porque tem uma sílaba só e é tônico, tá bom? É mais forte, certo? Acho que com essa dica aqui já dá para você fazer. Você pode pausar o seu vídeo e depois nós vamos fazer a correção. Lembrando, para todas essas respostas, letra maiúscula no começo, preste atenção na pontuação, na vírgula se precisar, no pontinho no final dessa resposta, tá ok? Então, vamos lá. Pausa o teu vídeo. Responde, depois solta o vídeo novamente para a gente fazer essa correção. Então, pessoal, vamos lá para a correção da atividade e tirar qualquer dúvida caso vocês tenham tido durante a realização dessas atividades, tá bom? Vamos lá, página 342. Temos aqui. O que é que essas palavras aqui elas têm em comum? Primeiro quesito pergunta. O que tem em comum é que elas são todas oxítonas, não é isso? Olha, vatapá, chinês, caqui, avós, Ceará, urubu, também. Babás, café, abacaxis, avô, cajus, parabéns. Todas são oxítonas, sendo que umas são acentuadas e outras não. Qual é a regra para a questão dessa acentuação? É observar o finalzinho dessas palavras. E é o que pergunta aqui o segundo quesito, para que você observe o finalzinho que o livro fala como terminações, tá bom? É o final das palavras. Observe, as palavras que são acentuadas, quais são as terminações dela? É uma questão somente de observar, gente. Olha, vatapá está acentuado, terminou com A. Ceará está acentuado, terminou com A também. Deixa eu ver. Babás está acentuado, terminou com as. Deixa eu ver mais. Pronto, com A é isso. Então, as que são acentuadas termina com A ou as, tá bom? Vamos lá. Café está acentuado, terminou com E. Aqui o chinês está acentuado, terminou com ES. Então, ok, é uma regra. Pode terminar com E ou ES. Deixa eu ver também. Pode terminar com O ou OS. Veja aqui, por exemplo, olha, com O, avô, ou com OS, avós, certo? E por fim, com relação à letra E, ela pode ser, deixa eu ver aqui, café, o E sozinho, ou o E no plural, no caso aqui, tá vendo? Deixa eu ver, café. Terminações em as, es, os e em ins. Então, pessoal, vamos lá para a correção da atividade e tirar qualquer dúvida caso você tenha tido durante a realização dessas atividades, tá bom? 342. Temos aqui dois grupos de palavras em que nós vimos que tem algumas coisas em comum nessas palavras.
Quais são as coisas em comuns? Elas são todas oxítonas. Observa, vatapá, chinês, caqui, avós, ceará, urubu também. Babás, café, abacaxis, avô, cajus, parabéns. Todas são oxítonas, hoje tem a última sílaba mais forte, sendo que umas são acentuadas e outras não. O que você vai observar? Como regra, para uma oxítona ser acentuada ou não ser acentuada, são os finalzinhos dessas palavras, que aqui o livro fala como terminações. Veja, pessoal, é uma regra bastante simples. No caso, olha, ela pode, para ser acentuada, ela pode terminar com a ou as, pode terminar com e ou es, pode terminar com o ou os, pode terminar com in ou ins. Vamos lá. Percebam, é sempre as vogais a, e, o. E essas vogais no plural, tá bom? As, es, os. E também o e, como acompanhado do m, en ou ins. Vejam, vamos comprovar, não é? Olha, terminou com a, vatapá, ceará. E aqui já terminou com as, e babás. Aqui, para terminar com e. Vejam, café terminou com e, chinês terminou com s, tá aqui. Agora vamos ver com o. Terminou com o, avô, e terminou com os, avós. E aqui para terminar com en ou ens. Olha, o en também e o ens, parabéns. Parabéns para a gente que está aprendendo esse assunto, que não é tão simples, mas também não é tão difícil. Não é só uma questão de regrinha gramatical da nossa língua portuguesa. Deixa eu ver. Letra B agora. Vamos agora observar os finaizinhos, as terminações das palavras oxítonas que não são acentuadas. As palavras são... Aqui pergunta, não é? Quais são as palavras? Caqui, abacaxis, urubu e cajus. Gente... Pensa assim comigo, é uma coisa que é bem simples. 5 vogais, não é isso? A, E, I, O, U. A, E, O, tá entre os finaizinhos das palavras oxítonas que são acentuadas. I, U, tá nos finaizinhos das palavras que não são acentuadas, não é isso? Quando termina com A, E, O, estão nos finalzinhos das palavras acentuadas e U, as que não são acentuadas, tá bom? Podem essas vogais estar sozinhas no finalzinho ou podem elas estar acompanhadas do S, por exemplo, palavras no plural. E também tem a regrinha para o E, não é? Que pode ser en ou ens, ok? Então vamos lá. Vamos ver quais são os finaizinhos. Vamos comprovar os finaizinhos das palavras que não são acentuadas. Olha, caqui, tá o I sozinho, tá vendo? Já aqui abacaxis, tá o I acompanhado do S, is. Deixa eu ver com o U agora, aliás. Urubu, tá o U sozinho. E o cajus, tá o U no plural, não é U com S. Deixa eu ver, pronto, é essa. I e U. É isso que você deve observar, tá bom? Terceiro quesito, com a ajuda dos colegas, conclua, já expliquei qual é a regra da acentuação das palavras oxítonas. Vamos resumir aí numa frase para você conseguir, vamos dizer que não decorar, mas entender. Se você entendeu e exercitar, você não vai esquecer, tá bom? São acentuadas as palavras oxítonas que têm terminações com a ou as, e ou es, o, os e en, ens. É a conclusão que a gente chega. As outras não são acentuadas, as que terminam com i ou is, u ou us, ok? Então é questão de observar o final das palavras. Vamos agora corrigir a página 343, né? A página seguinte. E aqui vamos falar sobre os monossílabos, átonos e tônicos. Monossílabos é porque tem uma sílaba somente, átonos é quando essa sílaba não é uma sílaba forte, e tônico é quando essa sílaba ela é forte. E aí diz o seguinte: quantas sílabas tem cada palavra? Uma sílaba. E a classificação qual é? Monossílabos. Vamos observar agora as terminações. O que é que faz essa palavra
essa palavra monossílaba ser acentuada ou não ser acentuada, ser átona ou ser tônica, tá bom? Quais são as terminações das palavras que recebem acento? Gente, pode ser a ou as, ou es, o ou os. Observa todas as palavras que têm acento aqui, ó, já e paz, a ou as. Vamos agora para o e. Pé tem acento, tá vendo? Não tem um exemplo com es aí, não é? Mas poderia ter, não é? Pode ter. As palavras que tem es têm acento. E aqui o ou os pode ser do ou nos, certo? Aqui, olha, pé, lé, terminou com é um monossílabo acentuado. Terminou com a ou as, é um monossílabo acentuado. São palavras tônicas. E terminou com o ou os, como dó e nós, é monossílabo tônico também. Quais são as terminações das palavras monossílabas aqui em cima que não têm acento? São as que terminam com i ou is, ou uns, en ou ens. Vejam, i ou is, de ou bis, i, is. Tá vendo? Quais são as que terminam com u ou us? Tu ou nus. Vejam, u ou us. E as que terminam com en ou ens? Em, de vem, e tens, vem ou ens, monossílabo tônico. E percebam, gente, como eu tinha falado quando eu expliquei aqui essa parte, é que quando ela é uma palavra que ela está apenas complementando, não é? Como diz aqui, os monossílabos átonos, entre outros, o, a, de, da, dos, por exemplo, empregado para acompanhar, por exemplo, o substantivo, o verbo. E já as palavras que são substantivos, verbos, adjetivos, elas são monossílabos tônicos. Como assim, tia? Substantivos. Substantivo, o nome das coisas. Eu já falei sobre isso, mas a gente ainda vai estudar daqui a pouco mais. Daqui a pouco eu digo mais umas aulas aí na frente. Adjetivo é a característica do substantivo. Eu falei sobre isso essa semana. O verbo é uma ação, certo? Nós vamos estudar muito mais, mas em algumas aulas aí eu já falei um pouco sobre essas classificações de palavras. Então, aqui continuando, não é? Qual é a regra da acentuação para os monossílabos tônicos? São acentuados os monossílabos tônicos que têm a terminação com a ou as, o, ou es, o ou os. Isso aqui tudo, gente, é baseado apenas na observação de como essas palavras terminam. E depois, como é que a gente consegue concluir aí como uma regra de acentuação dos monossílabos tônicos? Qual é a regra para acentuar um monossílabo tônico? Diz aqui, as oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas, enquanto os monossílabos tônicos terminados em ou ens não são acentuados. É só uma questão de observar aqui essas palavras, tá bom? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer agora? Falamos do assunto. O assunto são apenas uma questão de regrinhas, porque nós vamos depois estudar um pouco mais sobre os acentos no livro de gramática e nas duas últimas páginas aí que seguem essa atividade que nós fizemos hoje, que são justamente o acento agudo e o acento circunflexo. Gente, basicamente é isso. O acento agudo e o acento circunflexo, eles estão nas palavras, nas sílabas tônicas das palavras, não é isso? E que aqui diz que o acento agudo, olha aqui a imagem dele, que vocês já sabem, não é? Na aula eu sempre pergunto que acento é esse. Ele é empregado na maioria das palavras da língua portuguesa. Empregamos o acento agudo sobre as vogais e o O, por regra. Quando os sons são abertos, como café, atlético, dominó, fósforo, olha o som aberto, O. Já o acento circunflexo, esse aqui, é empregado nas vogais e O, que são com o som fechados, como, por exemplo, dendê, camelô. Já na vogal A, quando ela nasal,
Nasal, gente, é quando o som ele sai também aqui pelo nariz, o som nasal. Vejam, por exemplo, olha, ângulo, só fizer assim, ó, ou tocar ou até fechar assim, ó, ângulo e câncer. Vejam, que percebam, aliás, que tem um sonzinho, uma vibração aqui, é um som nasal. Então vamos recapitular aí, deixa eu falar novamente aqui, muita regra, não é? Vamos lá. O acento agudo, ele está sobre as vogais, as vogais E e o O, isso num som aberto. Ou pode estar nas vogais E e O com o som fechado. Por exemplo, aqui café com o som aberto, dendê com o som fechado. Em cima do O, dominó com o som aberto, camelô com o som fechado. E, O, certo? E também pode estar, no caso, a circunflexo sobre a letra A, quando são com som nasal. Quando a gente toca aqui, ó, ângulo, triângulo, câncer, certo? Então vamos lá. É a regrinha básica aí dos acentos agudos e circunflexo. O que é que vocês vão fazer agora depois da aula para exercitar mais um pouquinho? Atividades nesse livro mesmo de português aqui são as duas páginas que seguem essa atividade que a gente fez. 344 e 345, onde fala bastante sobre os acentos agudos e circunflexos. Vamos corrigir essa atividade depois, vai depender do calendário, né? Se vamos fazer uma aula ao vivo ou uma aula gravada. E também no livro de gramática tem esse assunto, depois nós vamos fazer também. Mas hoje são essas duas que vão ficar para vocês fazerem sozinhos aí, sozinhos ou acompanhados, mas eu me refiro a uma tarefa que é depois da nossa aula, tá bom? Não se preocupem, façam, estudem, revejam o vídeo quantas vezes você precisar, pesquisem, façam o que você puder para você compreender, mas nas aulas ou ao vivo ou gravada vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Organizem aí o tempo de vocês, organizem momentos para você cuidar da mente, cuidar da alma, cuidar do corpo e cuidar do coração. Nós falamos isso, não foi? Foi na aula Maker que falamos sobre isso. Que faz parte até do Líder em Mim, gente. E você é um hábito que vamos estudar um pouquinho mais pra frente, que é você cuidar de você mesmo para ter um equilíbrio no seu corpo. Cuidar da mente, estudar, ler também, da alma, é você parar, meditar, orar, rezar, e coisas da alma, coisas envolvendo a nossa espiritualidade também, cuidar do nosso corpo, hábitos saudáveis, alimentação, exercícios, sabe? E do nosso coração, tá muito envolvendo também os nossos sentimentos, tá bom? Falar com carinho com as pessoas, desejar bom dia, perdoar quando for necessário, pedir perdão quando vê que precisa, coisas desse tipo, tá bom? Então aproveita aí o tempo de vocês e cuide de você mesmo, tá bom? Cuide de você que eu vou aqui tentar cuidar de mim. Então, até a próxima aula e beijo da tia Angélica.